Após o usuário clicar em um link de uma página da internet, o navegador exibiu a mensagem Erro 404, página não encontrada. Isso mostra que, letra A, o buscador não encontrou o termo procurado. Letra B, a conexão de internet está indisponível, pois o link não foi acessado. Letra C, o programa necessário para abrir o link não está instalado. Letra D, o download da página não foi concluído, por isso não foi encontrada. E a letra E, o link está quebrado, pois encaminhou para um endereço indisponível. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta? Vem comigo que eu vou conversar com você sobre esse assunto. Olha só, existem os chamados códigos de status de respostas HTTP. Nós vamos explicar aqui bem certinho, mas isso acontece muitas vezes quando acessamos uma página da web e aí aparece uma mensagem de erro como essa, que nesse caso aqui é um erro 400, da questão é o erro 404, né? Mas aqui me deu o erro 400. Mas o que significam então esses códigos mostrando erros quando a gente acessa determinadas páginas da web ou clicamos em determinados links? Vamos entender o seguinte. Quando o erro começar com 4, pessoal, ele é um erro de cliente, certo? A classe 4, XX4, qualquer outro número, então 4 variável, e tem que iniciar com 4, do código de status, destina-se a casos em que o cliente parece ter errado, certo? Então a ideia é quando aparece o código 4 alguma coisa, seja 400, 400 ou 404, bem, quando é começando com 4, parece que o cliente é que teve algum erro, certo? Vamos continuar com isso, entendendo que cliente é o computador de quem acessa, por exemplo, as coisas na internet, e servidor é o computador que oferece esse tipo de serviço. Então, o lado cliente é o lado do usuário que está querendo acessar os serviços e os recursos, e o lado servidor são os computadores que armazenam e oferecem esses tipos de recursos e serviços, certo? Perfeito. Entendido isso, vamos começar falando desses erros de resposta 4. Então, o 400, que é o bad request, que é a solicitação inválida. Nesse caso, a solicitação não pôde ser atendida pelo servidor devido à sintaxe incorreta. O cliente não deve repetir o pedido sem modificação. Quer dizer, o cliente, que é o usuário, acabou errando na sintaxe do pedido. E aí, claro, mostrou esse erro de solicitação inválida. Então, o cliente não vai enviar de novo o mesmo endereço, a mesma solicitação, senão vai ficar ininterruptamente visualizando esse erro. O cliente vai ter que modificar alguma coisa no pedido, certo? Bem, existe também o erro 401, 401, que é de não autenticado e por isso não autorizado. A solicitação requer uma autenticação do usuário e o cliente deve se autenticar para obter a resposta solicitada. Então esse erro aparece quando até o recurso existe lá, mas houve uma identificação de que o cliente não está autenticado, então não está autorizado a acessar aquele recurso. Temos também o erro 402, que esse é bem raro, é o erro de pagamento necessário. Para uso em sistemas digitais de pagamento é muito específico. Tem também o erro 403 de acesso proibido. Esse o servidor entendeu a solicitação, sim, ele entende que veio a solicitação, tá beleza? Mas ele está se recusando a atender essa solicitação. Isso porque a identidade do cliente é conhecida, ele sabe que é aquele cliente, mas esse cliente não tem direito de acessar aquele conteúdo, não tem autorização, certo? Que é diferente, observa, do erro 401. Quando a solicitação requer a autenticação do usuário. O usuário tem que autenticar. Então, o servidor tem um recurso que é entregar, mas aquele usuário não se autenticou, então não tem autorização, certo? Nesse caso, o erro de acesso proibido, o servidor entendeu a solicitação. Ele sabe que é aquele cliente que está querendo acessar aquele recurso, mas ele diz, não, esse cliente aí não pode acessar. Então, nesse caso, o servidor reconhece que é tal cliente, mas ele diz que esse cliente aqui não tem direito de acessar esse conteúdo, não tem autorização. E aí agora vamos para finalmente o erro 404, que é o da questão, que é o erro not found, ou não encontrado. Esse é aquele que o servidor não pôde encontrar o recurso solicitado. Ele é muito comum de acontecer quando a gente acessa um link, clicamos num link, e esse link às vezes é um link antigo, desatualizado, e é um link que nós chamamos de link quebrado. O que é um link quebrado, pessoal?
é um link que ficou lá, aparecendo numa página da web, mas o recurso não existe mais. O servidor não tem mais aquele recurso. E aí, quando o usuário clica nesse link quebrado, aí ele vai tentar acessar o recurso, clicando nesse link, como eu disse, está quebrado, esse recurso não existe, e o servidor responde, olha, esse recurso que você está solicitando aí não foi encontrado. Então, normalmente acontece esse erro quando o usuário clica em algum link quebrado, certo? Link quebrado é aquele que está desatualizado porque ele ainda existe ali, mas o usuário clica naquele link e o recurso não existe mais. Naquele local, pelo menos, não existe mais. E aí o servidor diz, olha, não encontrei esse recurso. Ok? Esse é o erro 404. Deixa eu explicar também, então aquele ali é o da questão, certo? A gente já vai para a questão, mas antes eu quero explicar que existem também os erros com o início de código 5, que aí são erros no lado servidor, certo? Então os erros que começam com 5, começam com 4, erro no lado do cliente, erro no lado do servidor. Então os códigos de status de resposta que começam com o dígito 5 indicam os casos em que o servidor está ciente de que errou ou é incapaz de executar uma solicitação. Então, quando é o erro 5, o servidor está admitindo, olha, eu errei mesmo, te entrego esse código de erro aqui, ou ainda, eu sou incapaz de executar essa solicitação, então eu te entrego essa resposta 5, certo? Então, vamos lá. O erro 500, pessoal, 500, esse é um erro interno do servidor. O servidor encontrou uma condição inesperada que impediu de atender aquela solicitação. Então, houve algum erro interno no servidor e o servidor deu uma resposta 500, dizendo que tem um erro interno nele e ele, então, um erro inesperado, né? E ele, então, não conseguiu atender aquela solicitação. O erro 501 é um erro de não implementado. O método da requisição não é suportado pelo servidor e não pode ser manipulado por ele. Então, mandou-se lá uma solicitação ao servidor, mas o método dessa requisição ele não é suportado por aquele servidor e aí ele não consegue manipular aquela requisição. Temos o erro 502, que é o gateway inválido. O que é o gateway? Gateway é a porta de ligação, certo? Por exemplo, existe o gateway aqui na minha rede. E o gateway é a porta de ligação dessa minha rede interna com a rede externa da internet, para dar um exemplo. Então, o erro 502 é um gateway inválido. O servidor, enquanto atuava como gateway, então pegando aí a ideia de um gateway, servidor que pode atuar como um proxy também, que é um procurador muito usado aí como servidor intermediário nas empresas, ele recebeu uma resposta inválida do servidor acessado ao tentar atender a solicitação. Certo? Então, o gateway é que acabou recebendo uma resposta inválida do servidor que ele tentou acessar. Depois nós temos o erro 503, que esse é serviço indisponível. No momento, então é uma coisa momentânea, certo? O servidor não consegue lidar com a solicitação devido normalmente a alguma sobrecarga ou alguma manutenção temporária no servidor. Então, o serviço está indisponível normalmente temporariamente. Tem o erro 504, observa, não é o 404, 404 a gente já viu que é o da questão, agora é 504, que é Gateway Timeout, é um tempo limite para o Gateway. Essa resposta de erro ela é dada quando o servidor está atuando como Gateway, então como porta de ligação, e ele não obtém uma resposta a tempo. Como ele não obteve uma resposta a tempo, deu o timeout, quer dizer, um tempo limite para aquele Gateway. Tem o erro também 505, que é o erro de versão não suportada. HTTP é o erro de versão não suportada. O servidor não suporta ou ele se recusa a suportar a versão do protocolo HTTP que foi entregue a ele e que foi usada na mensagem de solicitação. Bem, pessoal, vamos voltar para a questão, porque a questão pedia o erro 404 de página não encontrada. Dizia assim, isso mostra que, letra A, o buscador não encontrou o termo procurado. Não tem a ver com isso, pessoal. O buscador é o sistema lá de busca, que vai dar as informações dizendo individualmente, sem código de resposta. Quando a gente busca alguma coisa no buscador e o buscador não encontra, ele mesmo, buscador, é um sistema que a parte HTTP ou HTTPS funcionou direitinho. A única coisa é que ele disse, não encontrei o termo de busca, e aí não vai dar um erro HTTP. Tá? A letra B, a conexão da internet está indisponível, pois o link não foi acessado. Isso é interessante, olha só. Se a conexão não está disponível,
Pessoal, o usuário então está sem conexão com a internet, obviamente não pode acessar aquele recurso, não há nenhuma comunicação sequer do cliente-servidor, porque está sem conexão com a internet, né? A letra C, o programa necessário para abrir o link não está instalado. Pessoal, se o programa para abrir o link não está instalado, normalmente aparece, se for o caso do Windows lá, uma lista de programas que o usuário pode usar para acessar aquele link, ou ele solicita a instalação do programa para acessar o link relacionado. Letra D, o download da página não foi concluído, por isso não foi encontrada. Pessoal, se o download não foi concluído, é porque foi no mínimo iniciado, então quer dizer que foi encontrado, não tem lógica a letra D. E a letra E diz, o link está quebrado, pois encaminhou para um endereço indisponível. Aí está correto, pessoal. O erro 404 é não encontrado. Então, o servidor não pôde encontrar o recurso solicitado. E se não pôde encontrar o recurso solicitado, é porque esse recurso não existe mais naquela posição de endereço. E aí, a ideia disso é que o link que o usuário clicou está quebrado, que tecnicamente significa, porque link quebrado é um termo mais popular. Mas o que significa tecnicamente um link quebrado? Que aquele link aponta para um determinado destino que não existe mais. E aí ele dá o erro 404 de não encontrado. Por isso que a gente vai dizer que esse erro está relacionado a um link quebrado. Lembrando que link quebrado é um termo mais popular para aquele link que aponta para um destino ao qual não existe mais. E aí encaminhou para esse endereço indisponível. Por isso a resposta aqui é a nossa letra E de Equador para essa questão. Certo, pessoal? Mais um assunto interessante aí resolvido, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!